Olá pessoal, Sargento Brits, seja bem-vindo ao nosso canal, aqui no YouTube ou no Facebook. Peço por gentileza que você se inscreva, curta, comente, compartilhe, deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão, enfim, interaja conosco aí para nos ajudar a fazer com que o canal cresça. Bom, o objetivo desse vídeo hoje é falar um pouco sobre conselho tutelar e conselheiro tutelar. Em todos os municípios do Brasil onde ocorreram essas eleições, 17 horas, creio que isso aconteceu na maioria dos municípios, se não todos, para que os novos conselheiros eleitos, né, pela população no dia de hoje possam assumir os seus cargos no dia 10 de janeiro do próximo ano, ou reconduzir se já está no cargo, né? Porque o conselheiro tutelar ele pode participar de novos processos, né? Na lei federal não existe um limite para ele ficar no cargo. Então, a partir do momento que ele é eleito hoje, empossado dia 10 de janeiro, daqui a 4 anos, depois de 2024, se ele quiser concorrer novamente, ele também pode. Conselho tutelar, né? De que lei nasceu isso aí, né? O Conselho Tutelar nasceu da Constituição Federal, no artigo 227, inciso 1, né? Prioritariamente do artigo 227, que fala da proteção total, integral da criança e do adolescente, onde diz lá o seguinte, que é dever da família, olha só, da família, que é a primeira da lista, depois o Estado e depois a sociedade zelar, né, pela garantia e proporcionar os direitos da criança e do adolescente, como saúde, educação, segurança, trabalho, esporte, lazer e todos os demais direitos sociais como cidadão, como sujeito de direitos, né? Como pessoa, enfim. Isso parece até chover no molhado, né? Mas é fato que a Constituição anterior, a de 88, não falava nada sobre isso, pelo menos eu não me lembro, né? Se tiver algum constitucionalista aí que disser que fale, eu vou acatar, depois eu vou até ler, mas salvo engano não. Então essa Constituição, ela garante, a Constituição de 88, a proteção integral da criança e do adolescente, custe o que custar, basicamente é isso. E desse artigo 227 nasceu, no inciso 1 do artigo 227, nasceu a obrigação de se criar um estatuto juvenil, né? O estatuto juvenil, que a gente conhece pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma lei, a lei número 8.069, de 13 de julho de 90, né? E nada mais é que um rol, uma lista bem grande, né? Criando formas de se garantir, a política, na verdade, né? A política pública de garantia dos direitos previstos na Constituição Federal, no artigo 227, no artigo 5º, em toda a Constituição e demais leis de interesse da criança e do adolescente. Então o ECA é só um rol, né? É mais um rol, mais uma listagem de tudo que devemos como sociedade, Estado e família fazer em prol da criança e do adolescente. Está tudo escrito lá, né? E sem entrar assim em assuntos polêmicos, eu teria bastante assuntos polêmicos para comentar sobre o ECA. Vou dar só um, por exemplo, lá no ECA não tem nenhum dever, né, para crianças e adolescentes, só existe direito. Deve ter alguma explicação racional, lógica, jurídica para isso, que eu também não vou ficar perdendo tempo com isso aqui, né? Talvez um dia eu venha com essa resposta, mas poderia, já que é um rol, né, já que é uma lista todinha das garantias dos direitos da criança e do adolescente, poderia ter uns deverzinhos lá também. Não ia fazer mal, não. A Lei 8.069/90 é um rol de direitos. Bom, e o Conselho Tutelar, que é o tema desse nosso vídeo? Bom, o Conselho Tutelar, no ECA, previsto no ECA, ele começa a ficar mais claro lá no artigo 131, onde diz o que é. Quando você quiser a resposta do que é o Conselho Tutelar, você vai no artigo 131 do ECA. E o artigo 131 do ECA, trocando em miúdos, ele diz o seguinte, que o ECA é um órgão autônomo e permanente, né? Por ele ser um órgão autônomo e permanente, autônomo no sentido do seguinte, ele não está subordinado a ninguém.
né? Então, um conselheiro tutelar, ele não é funcionário da prefeitura, ele não é funcionário do Ministério Público, ele não é funcionário do Poder Judiciário, ele não é funcionário de ninguém, né? É um cargo eleito, é um cidadão eleito pelo povo, né? Para ser ali o xerife, o policial, o garantidor, o fiscalizador de todo aquele rol, de toda aquela lista de direitos que tem o ECA, né? Então é eleito pelo povo, né? E do povo ele sai para cuidar, para que os direitos e as garantias da criança e do adolescente daquela comunidade, daquela cidade, sejam cumpridos à risca, né? Então é ele que vai fazer a fiscalização, ele que vai ser aos olhos do Estado, os olhos até da família e da sociedade, para ver se esses direitos estão sendo cumpridos. Onde que ele tem que olhar? Em todo lugar que tenha criança e adolescente, em todo lugar, público ou privado, né? Pode ser uma escola pública ou particular, pode ser uma ONG, pode ser um projeto da prefeitura, né? Um autônomo, independe de qualquer outro órgão para executar o seu serviço. Ele é um órgão permanente. O que é isso? Entra prefeito, sai prefeito, a prefeitura está sendo governada pelo partido A ou pelo partido B, o conselho tutelar ele tem que permanecer. Pode mudar qualquer coisa no município, mas o conselho tutelar não vai mudar. É permanente, órgão permanente. Então, é isso que significa a permanência do conselho tutelar. Ele também não é um órgão jurisdicional, ele não está atrelado ao poder judiciário. Então, ele não tem poder de juiz, de julgar, de decidir como juiz. Embora, né, uma das aplicações de medidas, né, uma das medidas de proteção do conselho tutelar é declarar a perda do poder familiar, né? Olha o poder que tem um conselheiro tutelar. Ele fala assim para você, ó, teu filho vai para uma casa de abrigo, você não vai ficar mais com ele não. Olha o poder que tem um conselheiro tutelar, né? Obviamente que ele vai comunicar ao juiz, vai comunicar ao Ministério Público, e essa decisão não é uma sentença, porque ele não é jurisdicional. Essa decisão administrativa do conselheiro pode sim ser revista pelo judiciário, pelo juiz. Mas não pode ser revista pelo delegado de polícia, não pode ser revista pelo promotor, não pode ser revista pelo comandante geral de uma polícia, não pode ser revista pelo Estado-Maior das Forças Armadas. Olha o poder que a Constituição deu para um conselheiro tutelar. Tem ou não tem que ser preparado? Claro que tem que ser preparado. Tanto é verdade que aqui no Guarujá, por uma resolução do CMDCA, a resolução do CMDCA, inclusive para ser candidato, ele tem que provar uma experiência mínima de 2 anos, né? Em alguma entidade, algum órgão que ele já trabalhou. E aí, essa decisão de que está apto ou não está apto, cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então vocês percebem, pessoal, que está na mão do povo o poder de melhorar a nossa rede de atendimento à criança e adolescente. O que é a rede de atendimento? São todos os órgãos e entidades que tratam algum direito da criança e adolescente. Eu vou dar exemplo, o CAMP, o Clube do Menor Patrulheiro, tal, né? O CAMP ele tem que ter registro no Conselho da Criança, senão ele não pode operar, né? Uma escolinha de futebol tem que ter registro no Conselho da Criança e do Adolescente. Tá? Então, tudo que se faz na cidade, uma creche tem que ter registro da criança e do adolescente, né? Alguém abriu uma associação, uma ONG para dar café da manhã para a criança todo domingo, tem que ter registro no Conselho da Criança e do Adolescente. Então, toda atividade com ou sem fins lucrativos que esteja realizando atividade com a criança e adolescente tem que ter registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Já que nós tocamos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conhecido pela sigla C de Cebola, M de Maria, D de Dado, C de Cebola, A de Amor, CMDCA, esse conselho também é formado por pessoas da sociedade civil, do povo, né?
metade é formada pelo povo e a outra metade é formada pelo poder municipal, pela prefeitura. Então eles é que decidem tudo sobre os órgãos e entidades existentes na sua cidade. Tá ruim a cidade? Cobra o CMDCA. Tá bom? Elogia o CMDCA. Né? Eu quero saber como é que funciona. Vai na reunião do CMDCA, é aberta, tranquilo. Enquanto você não for membro, você só pode visitar e falar. Você não pode votar e ser votado, obviamente. Né? Então, qual é a missão do Conselho Tutelar? Zelar pelo fiel cumprimento de tudo que está escrito no ECA. Tudo que está escrito no ECA é missão do conselheiro tutelar. Né? Eu vou dar um exemplo assim bem básico. Né? O conselheiro tutelar está passando, tá se deslocando na cidade. Ele viu lá que a quadra de esportes de uma escola está caindo, o teto está caindo, está ruim, está cheio de buraco. O que ele deve fazer? Está tendo uma violação aí? Tá. Que violação? Violação ao acesso ao esporte, ao lazer. Né? Ele tem que requisitar. Ele vai fazer um documento, uma requisição ao órgão competente, nesse caso, no meu entender, a Secretaria de Esportes da cidade, vai mandar uma cópia para o Poder Judiciário e uma outra cópia, sempre 3 papeizinhos, né? Uma cópia para a Secretaria competente, outra cópia para o Poder Judiciário e outra cópia para o Ministério Público. Fez a parte dele. Né? E aí é aberto um processo administrativo, isso vai ter que ter um fim, vai ter que ter uma solução. Não é só fazer o documento e deixar rolar. Isso vai ter que ter uma solução. Tá? Então, já disse agora o que é o Conselho Tutelar. Agora, como que ele quantos conselhos deve ter na cidade? No mínimo 1. No Guarujá nós temos 2. Uma Vicente de Carvalho, lá no bairro Jardim Santense, e outra aqui na Vila Maia, no centro da cidade. Então nós temos 2 conselhos tutelares no Guarujá. Qual é a quantidade de conselheiros que tem que ter em cada conselho? 5. Em cada conselho tutelar tem que ter 5 membros, 5 conselheiros tutelares. Como nós temos 2 conselhos tutelares, obviamente que no Guarujá temos 10 conselheiros e mais 10 suplentes. Né? Então, por exemplo, eu fui eleito, tive um problema de saúde, saí, ou não quis mais ser conselheiro tutelar, o suplente assume, igual vereança, né? Igual vereador. Tá? Quem escolhe o conselheiro tutelar? Obviamente é a população, né? O que nós fizemos hoje, no dia 6 de outubro de 2019, vamos fazer a cada 4 anos. Né? É o povo que escolhe uma pessoa do povo para cuidar dos direitos da criança e do adolescente. Né? Quais os requisitos? Eu quero ser um conselheiro tutelar. O que eu tenho que ter de requisito básico para ser um candidato? Não é para ser candidato. Né? Reconhecida a idoneidade moral, eu tenho que ser maior de 21 anos e, obviamente, residir no município onde eu quero atuar. Certo? Esses 3 requisitos. O Conselho Municipal de Direito da Criança ele pode criar algumas coisas para melhorar, para suplementar a lei federal, mas não pode criar muito empecilho, né? Porque senão pode ser objeto de discussão judicial. Mas aqui no Guarujá, por uma resolução, ou seja, uma decisão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e uma resolução é sempre tomada, quando o CMDCA toma uma resolução, é sinal que a maioria dos conselheiros decidiu por aquilo. Então, o presidente do CMDCA emite uma resolução dizendo que tem alguma coisa a mais a ser feita. Então, além desses 3 requisitos, no Guarujá tem que comprovar 2 anos no mínimo de experiência com trabalho realizado com crianças e adolescentes na sua vida. Senão você não pode nem ser candidato. Ok? Remuneração e benefícios dos conselheiros. A remuneração e benefícios, né? Remuneração, ou seja, salário e benefícios, férias e tudo mais, é pela prefeitura. A prefeitura é que deve pagar, né? Então, toda vez que a prefeitura, todo ano, todo início de governo que a prefeitura vai fazer um orçamento, né? Ela tem que colocar no orçamento o salário dos conselheiros tutelares, né? Por 4 anos,
e todos os recursos que eles vão precisar, de uma caneta a um carro, a uma viatura. Tudo isso tem que ser colocado no orçamento do município. Se faltou, pode ser erro da prefeitura, como pode ser erro do próprio conselho tutelar que viajou na maionese e não pediu. Perdeu o prazo para pedir. Isso pode acontecer. Tá? Ou do conselho de direitos da criança também que viajou e não pediu, não organizou. Tá? Então, ou pode ser também omissão da prefeitura. Pediram e não deram. Tá? Os benefícios não são muitos, mas já é alguma coisa, porque, se eu não me engano, eu fui conselheiro da criança e adolescente, eu saí desse, eu fui até 2001, de 98 a 2001, então, portanto, 2 anos e meio, eu fui conselheiro da criança, e não tinha nada desse negócio de salário previsto em lei, né, e benefícios. Então, isso é uma coisa não tão velha, não lembro o ano, mas deve ser com certeza depois de 2001. E hoje tem o seguinte, hoje tem a prefeitura tem que pagar o INSS, 13º, férias, licença paternidade, maternidade, e acho que é só isso. Se estiver faltando alguma coisa, depois aí vocês me dizem aí. O mais importante são as atribuições, né? O que o Conselho Tutelar deve fazer? Primeiro, atender às necessidades da criança e adolescente, né? E tudo aquilo que for considerado uma violação aos direitos dela, eles vão aplicar as medidas de proteção, né? As medidas de proteção podem ser qualquer ação ou omissão, né? Qualquer ação ou omissão, seja da sociedade ou do Estado. Então, do Estado. A mãe da criança não está tendo lá uma cadeira a mais para sentar no hospital. É uma omissão do Estado se esse hospital, obviamente, for do Estado, for do poder público, for público. Na creche da tia X está faltando merenda, uma violação, né? Conselho tutelar nela, tá? Então é uma falta ou omissão. Outra medida de proteção vai ser aplicada sempre que houver abuso de poder familiar, né? Maus tratos à criança, né? E também sempre que houver um desvio de conduta da criança e do adolescente. Por exemplo, ela foi apreendida pela polícia militar por furtar um celular na praia, né? Vai entrar aí a figura do conselho tutelar para assegurar que os direitos dela no atendimento pela polícia, na delegacia e no poder judiciário serão conduzidos da melhor forma e na forma da lei, né? E se ela também precisar ir para um abrigo, atendimento psicológico, enfim, tudo isso aí é função do Conselho Tutelar. Está lá no artigo 136, né, do ECA, tem lá várias coisas que o Conselho Tutelar pode fazer. Tem uma coisa muito importante. Todas as decisões do Conselho Tutelar, não sei se eu já falei isso no começo, só podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Olha a força que tem um conselheiro tutelar. E obviamente que tudo que ele decidir, ele vai decidir em prol do convívio familiar, né? Aquele negócio que eu falei da retirada do poder familiar é sempre o último caso, né? Condição financeira não é um requisito de tirar o poder familiar da pessoa, tá? Então não é porque a pessoa é pobre que ela vai perder o poder familiar pelo conselheiro tutelar, não é isso. Então é isso, pessoal, que eu tinha para falar. O vídeo já ficou grande, estou atingindo o limite aqui. Muito obrigado, deixem aí suas dúvidas, seus comentários, curte, compartilhe, aperte aí o sininho para receber nossos vídeos. E eu sou o Sargento Brits, estamos no canal do YouTube ou no Facebook, e bora trabalhar. Grande abraço.